Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos do YouTube. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês nesta segunda-feira maravilhosa. Um abraço a todos. Que meus amigos venham deixar aí o seu like, venham ativar o sininho das notificações. Compartilha com seus amigos, me ajuda na divulgação aí da palavra. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar em dobro, porque a Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Louvado seja Deus. Então eu quero ler com vocês aqui nesta manhã, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, e a partir do versículo 31, aonde fala que Pedro, glória a Deus, é avisado. Glória a Deus, que diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ei, meu Deus, tal do ser humano não é brincadeira não, né, meus irmãos? Não é fácil o ser humano. Os homens que jurou de pé junto, na hora do aperto negou o nosso mestre. Só Deus na causa, viu, meus amigos? Só Deus, né? A gente ri porque o ser humano é desse jeito, né? Não tem como você confiar piamente no ser humano, porque a decepção é grande. E Deus tenha misericórdia de nós, né? Que nós não venha fazer como Pedro, né? E Pedro, irmãos, Pedro, até ele afirmar os passos, Pedro ele foi um vacilão, entendeu? Precisou do Senhor Jesus pedir, ao rogar o Pai, porque o diabo pediu para cirandar ele na peneira, ó. E aí Jesus rogou o Pai para que a fé dele não desfalecesse, né, irmãos? Então, infelizmente, nós, os seres humanos, infelizmente somos assim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Glória a Deus. Então, meus amados, e tem outro trecho aqui que eu quero ler para vocês, que fala aqui, ó, em Mateus ainda 26, 69, diz assim: ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, diz: tu
também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou. Pensa bem, diante de todos, dizendo: não sei o que dizes, né? Fez de desentendido, né, irmão? E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento. Pensa bem, irmão, jurou falsamente o tal do Pedro: não conheço tal homem, sendo que andava com Jesus, irmão. Misericórdia, né? Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar, pensa bem, irmão, e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo canta, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Louvado seja Deus. Meus amigos, a leitura ficou um pouco longa aqui, mas eu vou fazer o que eu puder aqui para não ficar um vídeo longo. Meus amigos, hoje, quantos estão negando Jesus, irmão? Ser humano, nós hoje, infelizmente, eu tenho que me colocar também para dentro do bolo, porque eu também sou ser humano, sujeito a erros, né? Mas quanto de nós hoje não tem negado o Senhor Jesus? Tem pessoas que mentem, tem pessoas crentes falsas, tem pessoas, irmãos, que não dá devida adoração ao nosso Deus, que não conhece, né, o Deus que serve, e por qualquer coisinha a gente nega Jesus. Se for preciso de nós sustentar uma veracidade da palavra de Deus, pois não é de admirar que a gente nega o Senhor Jesus. Pois bem, meus queridos, Pedro andava com Jesus, cortou a orelha de Malco, parecia ser um amigo leal de Jesus, mas foi só a coisa apertar para o lado dele que ele viu que ele ia preso, que ele poderia ser açoitado. E Pedro ainda não tinha se convertido ainda direito. Ele não tinha experiência ainda com Jesus, sabe? Foi só a coisa apertar um pouco para o lado dele que ele já negou Jesus com a maior facilidade. A Bíblia diz aqui que ele chegou a espraguejar, irmão, sabe? Dizendo, mentindo, que não conhecia aquele homem chamado Jesus. Meus amigos, meus vídeos são curtos, mas deixa eu falar para você, e deixa eu falar para mim também, que nós precisamos ser fiel ao Senhor Jesus até a morte, porque Ele também foi fiel por nós até a morte, e morte de cruz, para nos salvar, meus amigos, meus irmãos.
para nos salvar, para nos dar o direito da salvação com vida eterna. Ele suportou açoite, carregando uma cruz pesada, caía, levantava. José de Arimateia ajudou ele. Nicodemos, que foi ter com ele à noite, também ajudou ele a carregar a cruz. Aleluia, glória a Deus. José de Arimateia emprestou para ele uma sepultura nova, deu para ele lençol de linho finíssimo, que era uma prática da época. Irmãos, mas Pedro negou a Jesus. Bom, nós nega Jesus com as nossas atitudes. Paulo disse, glória a Deus, né? A carta a Tito, que tem homem que tem aparência de piedade, mas nega com as suas obras. Muitas das vezes nós negamos Jesus com as nossas obras, sabe? Muitas das vezes nós vestimos bonitinho, como eu já falei em outro vídeo, sabe? Aquela coisa bem arrumadinha, mas as nossas obras não condiz com a nossa vestimenta, tanto faz eu, homem, como você, mulher. Muitas das vezes a nossa conduta, as nossas atitudes não condiz com a nossa vestimenta. E nós precisamos, irmãos, honrar a Deus por dentro e por fora. Não adianta nós ser uma coisa envelopada, que Deus não engole isso não. Não adianta. Não adianta eu ter aparência de piedade e negar o Senhor com as minhas obras. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus tenha misericórdia de nós. Olha aqui o que ele fala aqui, ó. Vou ler aqui no versículo 72, para não repetir muito. Ele fala aqui, ó. E ele negou outra vez, olha, com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, dos galileus, né, irmão? Pois a tua fala te denuncia. Esconder de que jeito, meus irmãos? Negar um homem como Jesus, que deu a vida na cruz para nos salvar. Mas isso é o ser humano. Por isso que a palavra de Deus tem que ser pregada, né? A Bíblia diz: o Senhor Jesus, sede fiel até a morte, e dai-te-ei a coroa da vida. Se nós continuar negando Jesus pelo caminho, nós vamos ficar também pelo caminho. Não vamos chegar ao porto feliz. Não vamos chegar na Canaã celestial. Se nós errar, nós temos que chegar e confessar o nosso erro. Se nós, né, irmãos, se nós errar, querer trair o Senhor, querer trair o evangelho dele, nós temos que confessar, voltar atrás, pedir perdão, confessar nosso pecado diante do Senhor, para que nós não fiquemos pelo caminho, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aí ele fala no versículo 27, então começou ele, ó irmãos, a praguejar esse homem. Glória a Deus, né? Começou ele a praguejar esse homem, Jesus Cristo, e imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo canta, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Não adianta chorar depois. Não adianta. É melhor chorar antes do que chorar depois. Fala assim: isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou falar, isso aqui eu não vou olhar, isso aqui eu não vou permitir que entre no meu coração. É melhor
Chora para não deixar entrar, do que depois que já tiver deixado entrar e não tem mais jeito. Entrou pelo ouvido, desce para o coração e ali, né, irmãos, o pecado já está consumado. Amém, meus queridos? Então tá aí, meus irmãos, essa palavra não tem jeito da gente meditar muito, explanar muito, já está com 15 minutos. 15 minutos. Mas tá aí essa palavra. Vamos ter cuidado para nós nunca negar Jesus nessa terra. É melhor morrer, irmãos. Melhor morrer. O cara chegar e falar: olha, eu vou fazer isso com você. Você pode falar, você não fala nada, né? Você não fala nada, mas fica ali de prontidão para subir para a glória. Porque se você morrer por Cristo, você tem um lugarzinho lá no céu. Mas se você negar Cristo, você vai ficar aqui na terra. Tenha cuidado, viu, meus irmãos? Tenha cuidado, meus queridos. Vamos ser fiel até a morte, que Ele vai dar uma coroa maravilhosa para nós, tá bom? Que Deus abençoe. Não esqueça aí do seu like. Não esqueça aí de deixar, né, o seu comentário. Não esqueça de compartilhar. Que Deus te abençoe. Um forte abraço nos meus amigos, nos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém.